Meus caros amigos e amigas, vocês estão no canal Espiritismo Explicado, eu sou Lazarino Barbo. Antes de começar o nosso vídeo de hoje, eu vou te pedir que ajude o nosso canal, deixando aí o seu like. É muito importante o seu like para o nosso canal. Hoje vamos dar continuidade ao estudo sistematizado da doutrina espírita. Estamos neste momento estudando a escala espírita. Esta escala tem como base a divisão dos espíritos de acordo com seu grau de evolução, dos mais atrasados aos mais adiantados. Allan Kardec, juntamente com os espíritos, dividiu os espíritos de acordo com seu procedimento, em conformidade com seu grau de evolução, em 3 ordens e 10 classes. E neste momento estamos estudando os espíritos da terceira ordem. E na terceira ordem estão os espíritos imperfeitos. E na semana passada nós estudamos os espíritos impuros. Estes, conforme o vídeo passado, são os mais atrasados na escala espírita. São aqueles que mais carecem de evolução. E hoje vamos estudar os espíritos da terceira ordem e 9ª classe, que são os espíritos levianos. No dicionário, a palavra leviano diz respeito a quem se comporta insensatamente, sem reflexão. A discriminação deriva de um julgamento leviano. Aquele que não expressa seriedade nem sensatez, o irresponsável. Os levianos também tendem a ser inconsequentes. Então você observa que isto faz parte de muita gente, que inclusive nós conhecemos. Mas no item 103 do Livro dos Espíritos, a 9ª classe é exatamente dos espíritos levianos. E eles são descritos assim por Allan Kardec. São espíritos ignorantes, maliciosos, brutos e zombeteiros. Se metem em tudo e a tudo respondem, sem se incomodarem com a verdade. Gostam de causar pequenos desgostos e ligeiras alegrias, de intrigar, de induzir maldosamente em erro, por meio de mistificações e de espertezas. A essa classe pertencem os espíritos vulgarmente tratados de duendes, trasgos, gnomos, diabretes. Acham-se sob a dependência dos espíritos superiores, que muitas vezes os empregam como fazemos com os nossos servidores. Em suas comunicações com os homens, a linguagem de que se servem muitas vezes é espirituosa e grotesca, mas quase sempre sem profundeza de ideias. Aproveitam-se das esquisitices e dos ridículos humanos e os apreciam, picantes e satíricos. Quando usam nomes supostos, é mais por malícia do que por maldade. Então os espíritos levianos estão em toda parte, tanto encarnados quanto desencarnados. E muitas vezes existem pessoas que buscam médiuns que trabalham com espíritos levianos. Logo que você entra em um ambiente mediúnico dessa natureza, sempre haverá a implantação de uma desconfiança, onde a mulher é induzida a desconfiar do marido, o marido da mulher, sempre dizendo que tem alguma coisa que foi feito, um trabalho que foi realizado, alguma coisa que está fazendo mal, e para resolver aquele problema, normalmente se perde algum dinheiro. Porque os médiuns que se servem desses espíritos buscam algum tipo de recompensa no plano material, a nível de poder, a nível de exploração sexual e a nível também de busca de dinheiro. Este comportamento faz parte dos espíritos levianos. E ainda analisando os espíritos da terceira ordem e da 8ª classe, na 8ª classe são os espíritos pseudo-sábios. A palavra pseudo-sábio significa aquele que pensa que sabe, aquele que acha que sabe, mas ele não sabe. Mas a principal característica desses espíritos é que eles dispõem de conhecimentos, muitas vezes, bastante amplos, porém creem saber mais do que realmente sabem. Ou seja, como se alguém lesse o prefácio de um livro e antes de ler o livro já quer fazer um discurso sobre o conteúdo do livro. Ele aprendeu apenas sobre a descrição do livro, mas não leu o livro. Então ele pensa que sabe. E faz parte de suas características que eles, tendo realizado alguns progressos sob diversos pontos de vista, a linguagem deles aparenta seriedade, de modo a iludir com respeito às suas capacidades e luzes.
Mas, em geral, isso não passa de reflexo dos preconceitos e ideias sistemáticas que nutriam na vida terrena. É uma mistura de algumas verdades com os erros mais sofisticados, através dos quais penetram a presunção, o orgulho, o ciúme e a obstinação de que ainda não puderam se livrar. É o comportamento clássico de muita gente, principalmente daqueles que têm um poder de persuasão sobre os outros sem conhecimento de causa. São aquelas pessoas que mentem, criam narrativas sobre determinados aspectos e por isso arranjam muitos seguidores. Fundam religiões, expressam-se por conceitos interessantes do ponto de vista inicial, mas não tendo nenhum significado se você aprofundar para a realidade daquilo que expressam. Estes são os espíritos pseudo-sábios. O mundo está repleto de pseudo-sábios. Falam muito, mas não dizem nada. Então, meus prezados irmãos e irmãs, este foi o nosso estudo de hoje. Se você tiver alguma dúvida, coloque a sua dúvida aí nos comentários, que nós vamos responder para você. Lembrando que estas classes, elas não são definitivas. O espírito não foi criado para ficar naquela condição. Ele foi criado simples e ignorante e a partir de sua evolução vai conquistando os degraus cada vez mais avançados em sua própria evolução espiritual. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou desse vídeo, deixe aí o seu like. Obrigado por você estar aqui.